Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui daqui a uns 2 minutinhos, vou só bater um papo rápido. A gente precisa mais ou menos acertar depois o que vai ser feito ainda no núcleo, mas tem alguns assuntos que eu não vou conseguir falar até o final desse semestre. E para a gente reservar para assuntos, vamos dizer assim, de importância um pouco maior do que outros, a gente até agora passou por assuntos eu acho que são essenciais para entender o que é o personalismo e como ele vai se relacionar com outras filosofias ao longo do tempo, e principalmente qual é o conflito que tem no século XX. Mas até aí, acho que a gente conseguiu explorar muitas coisas muito legais. Acho que conceitos filosóficos vocês dificilmente veriam em outros lugares, de maneira compilada, claramente. Uma aula de hoje é muito particular, acho que para falar um pouco do nosso contexto, mas para explicitar que isso não é uma novidade. Não é uma novidade, de maneira alguma, e muito menos é uma coisa que, assim, a discussão começou essa semana, né? Então a gente vai falar sobre um dos principais conceitos do personalismo, que é justamente a dignidade da pessoa humana, tá? É bem claro que eu falei isso, pessoa humana. Acho que até então alguns já tiveram aqui as explicações que eu dei sobre filosofia da natureza na última aula, e acho que conseguem entender um pouco mais a diferença entre natureza, pessoa, essência, ente e as demais coisas, né? Que eu comentei na última aula. Acho que infelizmente a gente não consegue retomar todos os conceitos aqui, mas a gente pode depois, brevemente, como eu disse, eu vou passar alguns exercícios, acho que por hora eu não passei porque não estava precisando, mas depois dessa aula aqui eu vou fazer uma série de exercícios aqui que eu bolei eu mesmo e acho que todos conseguem responder. Aí depois você responde no fórum lá, quem responder melhor ganha um livro, sei lá. Ou um Kahoot. Coisa do tipo. Oi? Ou um Kahoot. Pode ser um Kahoot também, eu tinha sugerido um Kahoot por exemplo um dia, mas é que mata o tempo de uma aula nossa, né? É melhor responder no fórum, né? Mas sim, a gente pode ser um Kahoot também. Mas vamos lá. A aula de hoje, né? Então, como eu disse, é falar sobre dignidade humana, explicitamente. O que é dignidade da pessoa humana? Esses dois termos é importante, pessoa humana, né? A gente comentou na última aula, comentei brevemente. Tem pessoas que não são humanas. Tem pessoas que não são humanas. Nesse caso, quando se refere, né? Eu disse que é uma grande conquista da igreja a ideia de os direitos humanos colocarem como direitos da pessoa humana. Por quê? Porque justamente reconhece que existem outras pessoas, sendo elas as diversas angélicas e as 3 divinas. É uma abertura para que reconheça-se, né? Disso que veio a ideia de pessoa humana e não só pessoa. Mas é uma curiosidade, né? Uma curiosidade que é bem interessante. Inicialmente, é importante começar esse encontro aqui falando que eu disse quais eram as 3 biografias do último encontro. Então, é uma encíclica do Papa João Paulo II chamado Evangelho Vitae, ou Vitae, depende da pronúncia certa ou errada do latim. Mas Evangelho Vitae. O segundo é uma palestra do Futu Shin, que eu peguei algumas coisas do Futu Shin. Essa é bem pormenorizada aqui nessa apresentação. E por último, um que foi muito importante para mim, que é um vídeo de um professor meu da Academia Atlântico chamado Victor Salles Pinheiros. Excelente cara. Aliás, o canal do YouTube dele é muito bom, ele tá com vídeos excelentes, assim. Recentemente, os outros também, antigos, são ótimos, tem cursos completos quase lá no canal dele, de filosofia, assim, no geral. E ele fala sobre um vídeo sobre a dignidade da pessoa humana. É um vídeo que vai explorar sobre a dignidade da pessoa humana. E eu vou passar aqui mais ou menos como um texto como um inteiro, tá? Eu peço que, como foi do último encontro, se tiverem perguntas urgentíssimas, levantem a mão. Se não, se contenham que depois a gente bate aquele papo na hora do almoço, ou enfim, logo quando a gente estiver saindo. De início, eu gosto sempre de falar isso muito com meus alunos de debate, tá? Eu gosto sempre de falar muito e eu vejo que isso, desde que eu aprendi isso nunca mudou. Mas a maioria dos problemas que a gente vive, a maioria dos conflitos, a maioria das discussões, a maioria dos debates, são debates semânticos. A maioria das discussões, principais delas,
vem de uma crise do significado das coisas. Muitas das coisas vêm de uma crise de significado. Eu sempre bato muito a tecla nisso para os meus alunos de debate. Que assim, às vezes a pessoa acha, mas eu usei esse termo aqui, não esse. Eu falei assim, tem uma importância enorme você usar isso, não aquilo. E hoje, muito mesmo, a gente pergunta, né? E é uma coisa que recorre ao que a gente viu da República de Platão. O que é justiça? Ou até Sócrates procurando no banquete. O que é o amor? Foi um presente que eu dei pro Gustavo. Que eu falei que a gente vai falar sobre isso aí. O que é o amor? Mas olha só, umas coisas que parecem ser simples, a gente precisa ficar explicando, né? A gente ficar reexplicando, explicando. Então assim, hoje mais do que nunca é preciso uma terapia necessária na nossa linguagem. Uma melhora do entendimento da linguagem. E isso é em amplos setores. Porque hoje estamos vendo coisas que estão passando de crimes para direitos. Olha só que paradoxal que é isso, né? Hoje, coisas que eram consideradas crimes estão virando direitos. O que significam direitos? A importância de entender isso. A importância de entender que isso não é uma coisa simplória. Assim, somente falar, é direito meu. Isso é um crime. Assim, essas coisas estão se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, descaracterizadas. Paradoxalmente, crimes estão virando direitos. O que era crime de abortar está virando direito de abortar. O que era crime de cometer suicídio está virando eutanásia, direito de se matar. E assim, muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. E a gente está cada vez mais, assim, saindo de um âmbito onde tem um problema principal. Um problema principal que eu acho que, assim, não tem um problema melhor para discutir isso para mim. Que é justamente, senhoras e senhores. Senhora. Quer dizer, senhores. Senhorita. O que é liberdade individual? O que significa liberdade? Acho que não tem uma coisa melhor de buscar entender o que significa. Quando a gente fala, os sentidos estão sendo perdidos, os significados são perdidos. O que é liberdade? Isso é crucial nesse momento. Todos nós reconhecemos, aqui nessa sala, acredito, que de alguma maneira, nossa vida não se esgota principalmente, simplesmente em matéria. Acho que todos aqui têm um mínimo de consciência um pouco disso, ou então creem um pouco nisso, têm fé disso, da maneira pela qual vocês querem falar. Mas eu acho que de alguma forma, nem que seja para além dessa vida, ou resignado nessa própria vida, queremos de alguma maneira ser chamado a alguma coisa maior do que somente esse tempo aqui. Nem que seja buscar algo além, ou deixar algo aqui, alguma coisa somos chamados. Então, de alguma forma de plenitude, buscamos as nossas vidas. Então existe algo para além dessa dimensão terrena. E como diz, todo homem sinceramente aberto à verdade e ao bem pode, pela luz da razão e com o segredo e com o secreto influxo da graça, chegar a reconhecer o valor sagrado da vida humana. Isso daqui é justamente o São João Paulo II falando na encíclica Evangelho Vitae sobre a relevância que você tem da valorização do sagrado da vida humana. Isso ocorre em praticamente todas as discussões dos últimos tempos, as discussões que tivemos ao longo de toda a história da raça humana. Porém, isso era uma consideração que era feita, sabe? Era uma coisa que não era tão discutida assim, o direito da vida humana, não da maneira que está sendo discutido hoje, sabe? Acho que assim, depois que a gente aborda de uma vez a escravidão, isso é uma coisa que praticamente se torna ali, acho que principalmente quando a gente vai falar, eu repeti falar isso muitas vezes, com a instauração do aspecto principal de Kant sobre a dignidade humana, praticamente isso fica inconclusivo, vamos dizer assim, indiscutível. A ideia da dignidade humana, né? O homem é um fim em si mesmo, não é um fim para o outro. Um homem é um fim em si mesmo e não um fim para o outro. O homem não pode ser instrumentalizado. Porém, no século XX, principalmente no século XX, o que nós tivemos visto ao longo do tempo? Exatamente isso. O homem sendo desconfigurado como fim e tratado como meio. Você precisa ser utilizado para alcançar o bem da pátria. Você precisa ser utilizado para alcançar o bem do Partido Comunista. É melhor que você se dane. Ou então,
essa pessoa é digna, essa pessoa não é digna. Essa pessoa nasceu de uma descendência judaica, então ela não é digna. Esse daqui não, esse daqui nasceu de uma descendência ariana, então ele é digno. Então, o questionamento sobre isso no século XX foi marcante demais. E uma despersonificação foi devastadora da pessoa humana. Em muitos aspectos. A gente viu isso fisicamente, concretamente. Não só filosoficamente, mas concretamente. Pessoas sendo tratadas de maneira diferente. Pessoas com níveis diferentes de dignidade. E isso, senhores, conseguiu, de alguma maneira, ser indicado como correto a partir da Declaração de Direitos Humanos. A gente conseguiu mostrar com um farol de esperança, assim, pensem dessa maneira, um farol de esperança, a ideia da proclamação de direitos inerentes e inalienáveis de cada indivíduo. Inerente do próprio indivíduo e não pode ser retirado dele, de maneira alguma, ele não perde esses direitos. Inalienável. E isso é justamente quando eu pergunto para vocês o que é dignidade humana, o que é ser digno de ter dignidade humana. Acho que é um termo assim como, geralmente, como falou Santo Agostinho sobre o tempo, é uma coisa que Santo Agostinho tem uma frase muito interessante, que é que ele vai falar assim, quando não me perguntam, tenho noção do que é, mas quando me questionam, não sei explicar o que eu entendo. Então, a noção do tempo é um pouco parecida com a dignidade humana, né? Quando você pensa assim, o que é dignidade humana? É meio difícil, é meio tácito. A gente já falou essa palavra aqui muitas vezes. É meio tácito, é difícil de ser explicado. É difícil colocar em palavras, às vezes, o que é dignidade humana. E você tem um problema de, principalmente, de significado. Um ponto de significado que é muito importante aqui, que precisa ser melhor trabalhado. Mas hoje existe uma estranha contradição nessa ideia que a gente tem de dignidade humana, direitos. Precisamente numa época em que se proclamam solenemente direitos invioláveis da pessoa e se afirma publicamente o valor da vida, o direito à vida é praticamente negado e espezinhado. A teoria do direito humano funda-se precisamente na consideração do fato de o homem, ao contrário dos animais e das coisas, não poder ser sujeito ao domínio de ninguém. E por que, então, damos mais liberdade para uns e menos liberdade para outros? Por que uns têm liberdade maiores que outros? Porque uns têm liberdade de decidir sobre a vida, em acabar ou não com a vida de outro. Explicitamente estou dizendo que do aborto. Explicitamente. Tem como eu fazer mais claro do que isso, só se eu entregar aqui que eu acabei de fazer. Mas essa contradição se verifica entre a solene afirmação dos direitos humanos do homem e a sua trágica negação na prática. Residem numa concepção da liberdade que exalta o indivíduo de modo absoluto e não predispõe para a solidariedade, o pleno acolhimento e o serviço do outro. Tal cultura da morte, no seu todo, manifesta uma concepção de liberdade totalmente individualista, que acaba por ser a liberdade do mais forte contra os débeis. Isso daqui é uma coisa muito importante. Porque durante todo essa encíclica, chamada Evangelho Vitae, São João Paulo II vai começar falando sobre Caim e Abel. Acho que todos vocês sabem a história de Caim e Abel, certo? Conhece? Todos sabem, né? Caim matou Abel. E São João Paulo II vai principalmente falar do momento em que Caim foi confrontado por Deus. E ele pergunta, Caim, onde está seu irmão? E Caim fala nesse momento, né? Não sei, eu sou o guardião do meu irmão por um acaso? Isso é muito duro, porque assim, quando você realmente para pensar, tem uma coisa que muito me dói, assim, às vezes. Porque tem uma frase que eu acho meio dura, e esse é um dos principais problemas que eu vejo no individualismo, que é um dos principais problemas que me levou a falar assim, não é o suficiente o individualismo, não é suficiente para ter uma vida boa se apoiar nisso. Que é a ideia de simplesmente falar assim,
Vive a sua vida que eu vivo a minha. Cuida da sua vida, eu cuido da minha. Essa ideia é uma ideia muito de se apoiar em si mesmo de uma maneira única. Assim. Uma maneira única. É como... Isso pra mim é uma forma que eu consigo levar isso a uma maneira que a gente consegue viver ilhados, né? Ilhados. E isso vai ser um problema imenso quando você vai pensar em sociedade, né? Porque de alguma maneira a gente precisa pensar porque a gente vive em sociedade. Foram uns dados indubitáveis que a gente falou na fenomenologia de Gabriel Marcel, né? Uma ideia de que o outro ele existe, não adianta o que eu fazer. Eu consigo olhar para vocês e perceber que o outro existe. Eu não consigo ignorar completamente. E se eu ignorar, o que é o ser humano sozinho no meio da mata? Ele não vai fazer nada, ele vai viver só aquele tempo da vida dele e se encerrou, de alguma maneira, né? E isso é uma coisa que é muito importante. No Evangelho Vitae, São João Paulo II vai afirmar, e eu também vou afirmar aqui, sim, todo homem é guarda do seu irmão, porque Deus confia o homem ao homem. E é tendo em vista também tal entrega de Deus, dá a cada homem a liberdade que possui uma dimensão relacional essencial. Falamos na primeira aula nossa. Somos relação. Somos relação. Não tem como tratar de qualquer jeito a relação que a gente tem com o outro. Não tem como. Por que não tem como tratar de qualquer jeito a relação que a gente tem com o outro? Porque quanto mais a gente começa a tratar de qualquer jeito a relação que a gente tem com o outro, tratar o outro às vezes de forma ríspida, tratar o outro com arrogância, com rigidez às vezes, isso nos leva ao que eu disse para vocês. O outro não é só um reconhecimento da austeridade, mas também da alteração de mim. Então, quanto mais eu vou tratando o outro de maneira não amorosa, vamos dizer assim, não solidária, mais eu acabo caindo em justificações o quê? Que me afetam. Se você é realmente egoísta nesse aspecto, só olhar para si, e olhar só o que vai te afetar, considere isso. Considere isso, porque o tratamento ruim com o outro lhe afeta. Vai lhe afetar, porque querendo ou não somos relação. E isso tem uma conexão com o que é a verdade. A liberdade que é inerente em si mesma, essa liberdade é inerente em si mesma. É inerente. Esse é um dos grandes problemas, né? Esse é um dos maiores problemas que você tem depois da Revolução Francesa. Porque a ideia do que era do secularização, enfim, do iluminismo, a ideia de que a liberdade é algo a ser buscado e não algo mais próprio do ser humano, começou a virar a liberdade de um jeito que ela não mais é aquilo que o ser humano possui, inalienável, enfim, mas ele é algo que é conquistado, ou então que é garantido, ou então que é algo mantido, de alguma maneira é dado, né? É dado, com o passar do tempo parece que é dado hoje em dia. Parece que todas as liberdades que nós temos são dadas, assim, de maneira são entregues a nós, não que nos pertencem, né? E isso, a liberdade renega-se a si mesma, autodestrói-se e predispõe-se à eliminação do outro, quando deixa de reconhecer e respeitar sua ligação construtiva com a verdade. Caímos, senhoras e senhores, como a gente já tanto fala aqui, tanto já falou. A pessoa acaba por presumir como a única e indiscutível referência para as próprias decisões, não já a verdade sobre o bem e o mal. O que você vai fazer de bem para o outro, quando você não considera mais o outro, mas apenas sua subjetividade, sua volúvel opinião, ou simplesmente o interesse egoísta e o capricho que tem por si mesmo. A gente cai exatamente no relativismo. É o resultado nefasto do relativismo que reina incontestado o próprio direito. Deixa o ser porque já não está solidamente fundado sobre a inviolável dignidade da pessoa, mas fica sujeito à vontade do mais forte, do que tem mais liberdade. Deste modo, e para descrédito de suas regras, a democracia caminha para uma estrada de um substancial totalitarismo. Aqui é o momento que justamente a gente vai falar sobre a ideia do porquê que a democracia vai cair para uma ideia de totalitarismo. Quando ele perde o referencial
do que são direitos naturais, do que é a lei natural, você acaba caminhando para a vontade do mais forte. Isso é meio maluco de pensar hoje, né? E hoje é muito difícil, assim, de você pensar isso hoje, né? Porque você pensa que, olha, os limites da dignidade da pessoa humana estão sendo discutidos hoje por ministros, assim, no nosso Brasil, sabe? O quão digno é uma pessoa e o quão digno não é outra, sabe? E isso é uma loucura deixar a cargo da democracia decidir isso. Porque, querendo ou não, é a opinião dessas pessoas, né? É um jogo onde cada um tá se voltando para buscar os seus interesses. Esse é o princípio máximo da democracia, né? É assim, eu tenho o meu interesse, você tem o seu, a gente vai tentar chegar por votações em acordos, né? Ver quem que a maioria vai decidindo, né? Ou não em acordo, né? Ou vai prevalecer o que a maioria quer. Mais forte que chega no poder. E isso é muito duro, cara. Isso é muito duro, porque isso altera diretamente o que nós somos. Diretamente o que é a vida. Diretamente qual é os direitos. A gente falou de direito, estava falando de direito agora. Eu acabei de falar o que é o direito, o crime está se tornando direito. E isso tá assim, ó. Cara, literalmente, vocês têm noção do que é alterar uma lei como essa? Vai mudar a dimensão do que é a vida, do que é entendido como vida dentro do país. É muito louco que tem um regime que tem esse poder de mudar isso numa sociedade, que uma pessoa tem esse poder. E é um poder muito tirânico, né? É um abuso de poder maluco. É um poder pra ela, né? Pode fazer para? Mas é institucional, O quê? tipo, aprovar assim, sem... É que tá o argumento da Rosa Weber, que é um argumento imbecil, é a ideia de que a Constituição está falando de pessoas que nasceram naquela terra. Se você ler o argumento dela, tá falando isso, cara. Como assim? Tipo, então você tá na barriga e ainda não nasceu, você não é brasileiro ainda. Não nasceram na terra do Brasil. Esse é o principal ponto que a gente vai falar. Eu vou pular aqui algumas coisas, mas eu vou chegar direto nesse ponto aqui, que é o ponto mais legal. Deixa eu ver se eu posso pular isso. Não, vou seguindo aqui, vocês vão entender. Porque eu vou falar exatamente sobre a diferença de dignidade jurídica e dignidade ontológica, no sentido ontológico. Mas esse abuso de poder que a gente está falando, ele torna justamente a ideia de que o Estado pode dispor como ele quiser da vida dos mais débeis e indefesos. Das classes que são, vamos dizer assim, das classes que são marginalizadas, as minorias. Pô, tem alguém mais indefeso do que uma criança dentro do ventre? Do que um idoso que está doente? A gente vai falar sobre isso, sobre idoso, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, isso daqui, cara, isso daqui, o pior ainda é que isso tudo passa com uma cara como se fosse tudo legal, sabe? Isso tem ainda um caráter legal. Você fala assim, não, mas tá dentro, é democrático. E a palavra ser democrático, ser uma coisa boa, assim, simplesmente, é uma loucura, né? É uma loucura, porque você fala, tá bom, é democrático, mas tá matando pessoas. Tá matando pessoas, né? É democrático. É a opinião das pessoas, é o que a maioria quer. Mas por que isso é bom? Por que isso é bom? É aquela velha história, né? Não precisa repetir, se a maioria quer matar as pessoas, então pode matar. Tá parecendo isso, sabe? E isso realmente tá acontecendo agora. Isso explicitamente tá rolando agora. E esse ideal democrático, atraiçoado nas suas próprias bases, quando permite matar os mais débeis e inocentes. Ele propriamente se escorrega nele mesmo. E isso leva à dissolução completa da convicção de humanidade. Estão já desencadeados aqueles mecanismos que levam à dissolução da conveniência humana autêntica e à degradação da própria realidade estatal. Reivindicar direito ao aborto, ao infanticídio, à eutanásia, equivale a atribuir à liberdade humana um significado perverso e iníquo. Nesse momento aqui significa dar a liberdade, o direito de decidir sobre a vida do outro, né? Sobre a vida do outro.
E isso, senhores, senhorita, que refere-se ao direito à vida de cada ser humano inocente é absolutamente igual para todos os demais. Dizemos isso. Isso é a igualdade fundamental explícita no que a gente fala. E essa igualdade é a base de todo relacionamento social autêntico, o qual, e para o ser verdadeiro, não pode deixar de se fundar sobre a verdade e a justiça. Por que você acha que eu falei de justiça? É importante demais o entendimento de justiça. É muito importante, muito importante. Quando eu falar na quarta-feira sobre economia, a primeira coisa que eu vou falar é sobre justiça. Falar de economia personalista é falar sobre justiça. Você tem que falar sobre justiça. E aqui eu vou ler uma coisa que é um pouco mais longa, um texto que é um pouco mais longo, me perdoem. Eu não consegui sintetizar isso aqui, eu não acho que vale a pena sintetizar, que é direto da encíclica Evangelii Vitae, que é falando um pouquinho sobre essa parte do aborto, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente não consegue deixar de falar. Alguns tentam justificar o aborto defendendo que o fruto da concepção, pelo menos até um certo número de dias, não pode ainda ser considerado uma vida humana pessoal. Na realidade, porém, a partir do momento em que o óvulo é fecundado, inaugura-se uma nova vida que não é a do pai nem a da mãe, mas sim a de um novo ser humano que se desenvolve por conta própria. Nunca mais se tornaria humano se não o fosse já desde então. A esta evidência de sempre, a ciência genética moderna oferece preciosas afirmações. Demonstrou que desde o primeiro instante se encontra fixado o programa daquilo que será este ser humano. Uma pessoa. Esta pessoa individual, com as suas notas características já bem determinadas. Desde a fecundação, tem o início a aventura de uma vida humana, cujas grandes capacidades, já presentes, cada uma delas, apenas exigem tempo para se organizar e se encontrar prontas a agir. Não podendo a presença de uma alma espiritual ser assinalada através da observação de qualquer dado experimental, não é possível provar alma nesse sentido, são as próprias conclusões da ciência sobre o embrião humano a fornecer uma indicação valiosa para discernir racionalmente uma presença pessoal já a partir da primeira aparição da vida humana. Como poderia um indivíduo humano não ser uma pessoa humana? Justamente aqui. Acho que aqui fica bem claro, né? Se tem a noção de que você tem a concepção de alguma coisa, e essa coisa não é nem o pai nem a mãe, se desenvolve por conta própria aqui. Não é nem o pai nem a mãe. Você falar que não é um ser vivo, nesse sentido, como ele se desenvolve por si só? Como ele consegue ser um indivíduo humano e não uma pessoa humana? Lembra, os direitos são para a pessoa humana. E lembra, você não se torna pessoa humana. É o que tá aqui, cara. Tá aqui, tá falando isso aqui. A gente não consegue, são inalienáveis, inerentes. E isso nos mostra que a pessoa, em sua essência ontológica, não se torna digna ou indigna. Ela não é. Na verdade, ela desde sempre é uma pessoa e retém uma identidade até a morte. Não somos meros produtos de influências corporais, sociais, econômicas. Cada pessoa humana é ou não é um fim em si mesmo. A dignidade da pessoa humana, que foi durante muito tempo influenciada e que é, sim, influência do estoicismo romano e tudo mais, é inegável para a formação desse conceito. Mas, na época do Império Romano, né, a dignidade era muito entrelaçada com a ideia de cidadania. A ideia de cidadania.
Mas não era uma dignidade no sentido ontológico, mas é uma dignidade no sentido jurídico. E é justamente o que a gente falou, que o Igor levantou do aspecto constitucional. Ah, mas não é constitucional? Essa dignidade era uma ideia, uma capacidade de ação dentro da sociedade, que podia ser comprado, reconhecido, dado, mas era reconhecido publicamente e não inerente. Era essa dignidade que é sendo mencionada. E é crucial distinguir esses dois significados. O jurídico, você pode chamar de dramatúrgico, teatral. Lembra da máscara? Que eu falei das máscaras, onde cada um tinha o seu papel. Então, você tem o ontológico substancial da dignidade. Então, existem diferentes significados nesse sentido. Diferentes papéis que atuam. E isso daqui é simplesmente levantar que a pessoa é digna simplesmente por ser quem é. Não pela capacidade de utilizar potências morais e racionais. Eu não me torno pessoa. Não existe um momento onde eu não era e eu me tornei. Desde a concepção do meu ser, eu sou. Porque aquilo, o que você consegue alterar são os acidentes. Só que os acidentes ao longo do tempo, eu crescer, foi o que a gente falou ontem, eu crescer, eu acabar desenvolvendo músculos, desenvolvendo barriga, desenvolvendo as demais coisas, não alteram a minha substância. Não alteram o ser humano. Não alteram a minha natureza. Eu ainda sou o ser humano. Eu não sou alterado por essa maneira. Eu posso pintar o cabelo, eu vou deixar de ser o Pedro? Não, mas não faça isso. Já fiz, infelizmente. É mesmo? Já. Mas assim, talvez eu mostre uma foto. Descoloriu o cabelo? Descolorido. Ah, menos mal. Mas eu escolhi só metade. Assim. Foi bizarro. Mas eu mostro uma foto depois. Passado. O passado eu já tive convertido e tal. A gente faz de todas as loucuras. Mas enfim, nesse sentido, pessoal, é muito importante entender isso. A dignidade da pessoa humana é da pessoa. Não foi a Declaração de Direitos Humanos que deu a dignidade da pessoa humana. Não é a Constituição que dá a dignidade da pessoa humana. Não é a Constituição que garante a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é minha. É minha. A dignidade que a Constituição está protegendo é a dignidade jurídica, de atuação na sociedade. Como cidadão. Tá? Como cidadão. E não no sentido de como pessoa. É muito importante entender isso. Porque é sobre essa dignidade também de cidadão que está sendo questionado por porcaria da Rosa Weber. Pra não falar coisa pior. Até você ver. Mas a gente pode ver. A Declaração dos Direitos Humanos, não concessão dos direitos humanos. Então eles só anunciam e não dão para as pessoas os direitos. E vocês podem ver assim como que essas coisas são. Isso que eu comentei, de ser tratado de maneiras diferentes, ser reduzido às vezes a dignidade da pessoa humana, ocorreu muitas vezes ao longo da história. Acho que uma citação principal que eu queria citar era sobre o Action T4. Alguém sabe o que é? Action T4. Foi durante um pronunciamento do Adolf Hitler, onde ele fala que assim, é uma das histórias mais horrendas que se tem sobre eugenia e eutanásia, que é a ideia de que ele fala assim, em setembro de 1939, autorizou-se a morte misericordiosa de doentes incuráveis, doenças mentais, físicos e idosos senis. Olha isso. Morte misericordiosa. Misericórdia. Olha, e assim, só pra vocês saberem, tá? Foram mais de 200 mil idosos mortos. Pessoas mortas. Tem noção disso? Tipo assim, as pessoas normalmente, tipo, eles iam atrás das pessoas e matavam, assim. Não, o senhor tá inválido, tá na hora de morrer. Mas eles decidiam, eu quero. Não, é realmente assim, era uma coisa, autorizou a morte misericordiosa, entendeu? Era como se a pessoa tá ali doente, não, então tá bom, pode matá-la, assim.
tá na hora de dar alguma misericórdia pra esse homem. Tá sofrendo muita doença, mata ele. Ele vai parar de sofrer. Então é uma loucura, né? Uma loucura, cara. Uma doideira. E assim, mas quando tais políticas são praticadas em uma sociedade democrática e liberal, quando busca abortar uma criança com síndrome de Down ou microcefalia, e aí? Cadê a galera pra falar agora, né? Que não deveria fazer isso. Mas não é apto. E aí? Alguns você escolhe, né? Outros você não quer escolher. Alguns você fala, não, esse aqui tem que fazer isso mesmo. Esse daqui. Acho que tá errado, né? Isso acontece, né? Por que na sociedade liberal, na sociedade democrática, isso é diferente? Por que matar na sociedade liberal e matar na sociedade totalitária é diferente aqui? Se vocês têm alguma resposta, eu não tenho. Então, nesse sentido, galera, é muito importante entender sempre os fundamentos morais e principalmente antropológicos que sustentam as políticas públicas. São tomados pelos nossos queridos políticos. E assim, essa distinção é completamente necessária. Uma pessoa é um quem e não um que. Nunca um meio para outro fim, mas um fim em si mesmo. Eu falei que ia repetir frequentemente isso. Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, tem um cara com um livro muito bom, que é chamado Robert Spearman. Ele tem um livro chamado, acho que... consegue desligar ali pra mim? Não, já desligou. Vai lá. Eu tô terminando. Tá bom. Ele tá com bastante sono, né? Acho que ele tava com sono ali. Onde ele fala sobre... Ele reitera a ideia da divindade humana. E é um estudo sobre o que e o quem. Tá? Robert Spearman. Spearman é S-P-A-E-M-A-N-N. Robert Spearman. É um livro muito bom, cara. Eu acho que eu comprei na Amazon esses dias, mas não chegou ainda. Depois eu mostro pra vocês. É um estudo sobre o quem e o que. Isso volta... Qual é o nome do livro? Deixa eu pegar aqui. Acho que é Pessoa o nome do livro. Se não me engano. Robert Spearman. Tinha uma dúvida que surgiu. Espera. Uhum. Espera aí. Só achar. O homem Foi não é um- multitarefa. Aqui, ó. Foi? O homem não é multitarefa. Pessoas. Ensaio sobre a diferença entre o algo e o alguém. Não é o que. É o algo e o alguém. 2015. R$60 na Amazon. Personalismo? Eu vou terminar, mas... Tá, vai então. Não, pode falar porque a parte é muito importante que eu protejo aqui. Que agora que eu vou falar a parada do ato da potência. Tem um negócio que o humano é tanto a matéria quanto a razão, né? Forma, né? É a forma. Nesse caso, Não é só razão, né? São outras faculdades além da razão, né? Memória, inteligência, não só razão. sim. A forma ela é intrínseca também a partir do momento em que é concebida ou não? Então, foi o que falou aqui, né? A alma, né? Sim. Mas para que tenha substância, você precisa da forma e da matéria. Então, assim, foi o que a gente falou. É porque, muito provavelmente, acho que na concepção que eu tenho, pelo menos, a alma não vai... A alma vai se alterar, claramente, ao longo dos anos, assim. Tipo, a alma se altera, principalmente porque essa é a demarcação do pecado. São alterações diretamente da alma. Mas na forma, né? Mas assim, você falar que a alma de uma criança tem uma natureza, uma originalidade diferente de uma alma de um adulto, é errado. É errado. Então, provavelmente na concepção, é de se considerar que isso seja a mesma. Assim. O que muda são os acidentes. Acidentes é tudo aqueles adjetivos que a gente fala. Tipo, fala a palavra acidente, pensa a palavra adjetivo. Que é a ideia de alto, baixo, gordo, magro, longo, vermelho, preto, tudo essas coisas são acidentes, né? Então você pode pensar que assim, o que mudou no final das contas foi a matéria, foi mudando, mas não necessariamente a forma, a essência foi mudando.
claramente que as potências que estavam inatas começaram a ser utilizadas, a potência da memória, a potência cognitiva, a potência da inteligência, essas coisas foram sendo cada vez mais utilizadas, foram se tornando ato e não mais potência. Mas você tem a consideração de que, é o que a gente falou aqui, não precisa que as coisas estejam em ato para que você tenha direitos. Não é no ato de eu usar minha razão que eu obtenho direito. Não é através do uso da razão que eu tenho direito. Diferente, por exemplo, que fala, não vou dar nome aqui, um certo filósofo libertário, mas nessa consideração você tem esse ponto de ato e de potência serem umas coisas diferentes, né? Não necessariamente porque a dignidade não está relacionada a ato e potência. A dignidade está relacionada a você sabe? Pessoa! Está relacionada a pessoa, mano. A pessoa. E não a substância, muito menos a natureza, mas sim a pessoa. Por quê? Porque o animal não é pessoa. O cachorro é pessoa? Não é. O gato é pessoa? Não é. Não pode ser pessoa. A substância não era a função da forma Forma e matéria. e da matéria? Isso. Tá. E a forma é a alma. A forma é a alma. É, E a matéria é o corpo. isso. Então, Aonde está a pessoa? Essa pergunta? por aí. Vai ter um encontro bom sobre isso. Que a gente vai falar sobre as heresias arianas e nestorianas. E vai falar sobre o Concílio de Nicéia e a dissolução de pessoa, né? Eu já dei um spoiler pro senhor sobre trindade, enfim. É esse mau entendimento que a gente tem da não completo, assim, é a não completude da filosofia aristotélica que vai abrir margem para isso. Ah, tá. E a gente vai falar onde entra a pessoa nessa ideia. Mas eu explico depois da aula, posso explicar assim? Grossamente, a pessoa é mais do que só a substância. A pessoa é mais que só a substância. Porque a pessoa é mais do que só a parte objetiva. Ela é também só a parte subjetiva, É a relação. que é a relação. Ah, E principalmente a sua atuação no relevo do mundo pessoal, tá. que é o tempo. A sua atuação no tempo. Ela tem temporalidade. Ah, tá. E a substância não tem necessariamente. Ela tem história, vamos dizer. Ela tem história. E aí, se você atribui direito à substância, você, dependendo do tempo, a substância não vai ter o direito. Se você atribui a substância, pode falar que se eu cortar meu braço, assim, de alguma maneira, claro, ele deixa de ser meu, assim, mas não é a melhor utilização, mas assim, se eu colocar a substância, se eu colocar a ideia de forma, de alguma maneira assim, quando a pessoa morre, eu posso fazer o que eu quiser no corpo dela. Indigno. Você cai até na bizarrice que é feita com o... Vocês já ouviram falar? Eu esqueci o nome disso aqui. Isso é uma coisa que me dói muito, assim, falar assim, sobre isso. Mas vocês já ouviram falar sobre... na verdade está aqui, assim. Crematório? Não. Sabe embriões nascituros? Sabe o que é? Muitas vezes, esse negócio de você pegar, assim, usar inseminação artificial, muitos ocorrem de, tipo, não chegar a dar certo, assim, tudo mais. E tiveram muitos casos de pessoas na ciência utilizando esses embriões para fazer testes, assim. Tipo, eles pegam o embrião que não nasceu, não conseguiu ser feito ali na concepção feita por vitro, então eles fazem vários testes com vitro. Aqueles que dão certo, que dá certo, ele aplica na mulher, né? E aqueles que não, eles fazem testes. Só que é meio bizarro, né? Porque é pensar que é uma vida humana. Mas não deu certo, então não seria nem substância. Então, é que assim, você coloca um na mulher, e os outros, o que você faz? Os outros não são. Vai ter umas imagens, é muito Mas foi incrível. fecundado, não foi? Foi fecundado? Foi. Você falou que não, mas tipo, Você não tinha dado. Você não tinha sido você específico. falou que não deu certo. Não. É que eu tô falando o quê? Um foi pra mulher, e os outros que foram fecundados? Ah, tá. É porque do jeito que você falou parecia que. Ah, tá, que não tinha se tornado substância. Mas é isso aqui, ó, cadê?
E aí tem outro negócio, tipo, ok, a pessoa, ela não é só a substância porque também envolve as relações. Relações e a sua atuação no tempo. A sua história, né? A relação e história. A substância, um embrião, por exemplo, não tem nem relação, nem tempo. Tem, com a mãe, né? Relação não é só no ato. Relação é no próprio agir, né? Você não precisa ter nascido para ser filho do seu pai. Sim. Mas aí não envolve. Não são as coisas da forma, que são, tipo, que você já é filho de quem? Quem é você? É porque isso é na pessoa, não na forma. Na pessoa. Uhum. Porque o que está na forma são as potências que você tem. Intelectiva, memória, racional, essas coisas são potências da alma. Não é a alma que vai te conceder essa noção de filho de tal, esposo de tal, marido de tal, amigo de tal. É na pessoa. Entendimento de pessoa. Mas só para finalizar aqui. Nossa, agora. Então, o conceito de ato-potência, só terminar, são conceitos metafísicos cruciais. São essenciais a afirmar que a vida é desde a concepção. O embrião, o nascituro, não é uma vida em potência, que é um erro grotesco de quem fala isso. Um erro maligno de Aristóteles. De Aristóteles e da metafísica. A vida é uma substância que passa por uma série de acidentes que consubstanciam suas potências, mas não muda sua substância. O que quer dizer isso? Eu posso ficar muito rápido, posso começar a correr muito. Eu modifico a minha matéria, tem uma série de acidentes novos, e isso altera minha potência, correto? Mas isso não muda a minha substância. Isso não muda a minha substância. A dignidade humana é essencial, independente dos acidentes. Não é conquistada ou perdida. É universal e não atribuída ou excluída juridicamente. É absoluta, não sendo relativa a nada. Mas, né, cerca de 30 anos atrás, não eram tão discutido assim coisas como o que a gente vai abordar nos próximos encontros. Não esse próximo direto, mas o próximo que virá. Eu acho que é uma coisa que vocês já adiantaram aí no último encontro, que é a ideia de... Nunca foi tão discutido sobre identidade e gênero, que era raramente discutido isso antigamente. Porque tinha uma grande diferença. Uma noção clara dos limites. Ancorada na ordem natural do sexo. E isso vem de um problema principal, que é um dos problemas também que afeta o amor. Que isso vai finalizar todo o nosso ciclo, que é a ideia de o amor, muitas vezes, é reduzido a uma experiência ou equivalente ao sexo. Era menos sobre quem era o parceiro e mais sobre a experiência em si. Vocês bebem a água e esquecem do copo. Toshin disse isso. E o Eros, o amor grego, um dos mais bonitos, que impulsionava o homem, o que puxava. O Eros é a atração, é aquele que move as coisas. As coisas são movidas pelo Eros. Se torna simplesmente um dos amores mais baixos. O sexo. Entregue única e exclusivamente para satisfação. Se alinha perigosamente com os instintos da morte. Na era vitoriana, o sexo era um tabu. Hoje a morte assume esse papel. Você quase nunca fala sobre morte. Se você fala, as pessoas ficam tipo meio... ficam... fica falando disso, coisa ruim. Vamos falar de coisa boa. Lidam com a morte dessa maneira, um medo completo da morte.
Ah, é natural ter medo da morte. Tudo bem, natural ter medo da morte, uma incerteza. Mas o medo da morte hoje não é pela incerteza. Por que tem o medo da morte hoje? Porque se prefere ter. É porque a falta de humildade de reconhecer que você é finito, que você acaba, que você vai morrer. Você não quer assumir isso, muitas vezes. Você vive como se não fosse morrer. Você esquece disso. E se esquecer da morte é um dos maiores problemas do ser humano. Você começa a agir como o centro do universo. Você ignora os outros, você ignora as relações, você ignora tudo ao redor. Você lida como se, vai ter mais experiência, vou poder fazer mais. Eu quero mais agora. E lembre-se, foi utilizando a palavra libertação, os comunistas invadiam os países, matavam. E agora, essa mesma palavra, liberdade, libertação, é empregada para defender o direito de uma mãe terminar com a vida do seu filho. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, a gente tem um almoço, mas acho que eu falei muitas coisas. E espero que tenha sido claro. Sobre a parte final da morte. Isso é um jargão, mas entendo que isso vá muito pro campo da agência, da atuação. Você fala, tipo, eu vou morrer mesmo. Não você, né? Eu vou morrer também. Eu sei, mas você não fala isso. Eu vou morrer mesmo, então eu tenho que aproveitar. E esse aproveitar não é o aproveitar no sentido da relação humana, da relação entre as pessoas. Aproveitar no sentido hedonista, né? Exatamente. Satisfação. Exatamente. Essa consideração de que existem duas nuances, né? Acho que meu amigo Lucas Bergman poderia falar até melhor do que eu aqui sobre o sentido do eterno retorno e tudo mais, mas do grande Nietzsche, né? Esse sentido do grande pequeno Nietzsche. E como que isso um pouco se diferencia dessa ideia e como que a concepção cristã também se diferencia, né? Assim que você percebe algo transcendental, algo para além da experiência, né? Algo que passa dessa vida, você entende que você coloca o aspecto do julgamento e tudo mais, já se torna muito mais fácil essa ideia de que você não pode sair por aí aproveitando tudo, né? Dessa maneira, claro. Mas tirando isso de questão, você tem as outras maneiras de você distinguir isso, né? Imperativo categórico, você tem as regras morais que você pode pensar, a regra de ouro e a regra de prata para uma boa vida, ou pensar numa boa vida, não só numa boa vida. É que isso vai diferenciar nas diferenças de boa vida, né? Mas o reconhecimento da morte aqui é no critério mesmo pra gente que já tem essa premissa de que, cara... Você sabe o que é bom. Não. No critério de que tem um depois. Tem um depois, você vai ser cobrado, tá? Tá. É nesse sentido que pra gente é importante lembrar que existe, que a morte existe. Porque para essas pessoas que estão pensando de maneira hedonista, pra eles, a morte é um ganho muitas vezes, né? A morte é isso que os caras eutanásia. O sofrimento humano é um ganho. O sofrimento humano é a pior coisa que tem que evitar. É Bentham, né? Diminuir o sofrimento e aumentar o prazer. Se o prazer não tem como ser aumentado, só o sofrimento reduzido, eutanásia. Eutanásia na galera. Que é Vamos acabar com o sofrimento. maximizar O prazer e minimizar a dor. minimizar. Se você ver, o João Paulo II também fala disso na Evangelho Vitae, como eu falo sobre tudo isso, tá? Já foi 1 hora de encontro. Mas é o que você falou com o Yaron Brook lá. Não sei se você lembra. Você colocou esse ponto. Verdade, Gente, Prazer. em última instância é utilitário. Oi? Em última instância é utilitário. Pois nem precisa chegar na última, é utilitário por definição. É muita coisa para absorver. São muitos conceitos, assim. Eu acho que Gente, vamos tudo volta para o que você falou, que é um problema semântico.
tudo volta pra isso. É. Essa morte não é a mesma. Gustavo, pode parar aqui pra mim? A gravação. Consegue alguém? Claro, cara. É que tá gravando. Ele não vê. Tudo volta pra. Problema morte que semântico. você tá falando. Não é aqui em cima ou embaixo? Embaixo.